Ok, então vamos para a segunda aula, Lexio Secunda. Vou começar revisando um pouquinho do que a gente viu na primeira aula. Primeiro de tudo, o latim não tem artigos, né? Não tem o, a, umas, nada disso. O nominativo é aquilo que a gente chama de sujeito, aquele que faz a ação. O acusativo é o objeto, aquele que sofre a ação, né? O homem dá a flor, o homem é nominativo, a flor é o acusativo, dá é o verbo, né? É a ação que ele faz. Conceito de singular e plural, vimos também, né? Singular é um, plural é mais de um. Ele e ela, né? Quando a gente está falando na terceira pessoa do singular, a gente chama isso, né? Os verbos terminam no passado em it, né? No geral, e o verbo ser e estar no português, no latim seria esse, né? O verbo esse. Bom, vamos dar uma olhada então agora na Lexio Secunda. Além disso, a gente chegou a ver também umas... O que é um substantivo, né? O nome de algo. Vimos também o que é um adjetivo, né? O que é uma preposição, certo? Vimos essas coisas. Não vou me repetir muito, porque senão não avança, né? Então, Lexio Secunda, vamos dar uma olhada hoje de terza persona in numero plurale in tempore perfecto. De caso acusativo in numero plurale. Ok. Vamos falar da terceira pessoa no plural. Então, eles e elas, né? No tempo perfeito. Novamente, o tempo do passado que a gente viu ali. E o caso acusativo no número plural, né? No plural. Vamos aprender já um número aqui, ó, nessa seção. Quinque, 5, né? Quinque porti, né? Alguns vão ao mercado, outros não vão a lugar algum. Imagino que isso daqui seja o título do texto. Aqui na direita a gente tem o vocabulário. Vamos dar uma olhada no texto primeiro, né? Ik, aqui entre parênteses em português, né? Este, ik. Vocês podem perceber que não existe uma pronúncia do H de novo, que nem o abuit, que a gente viu na sessão anterior. Alguns podem até dar uma rápida travada, né? Ik. Ao invés de falar ik, falar ik. Ik. Como se fosse uma rápida puxada de ar no diafragma. Então, ik parvus porcus venit in forum. Ik parvus porcus remansit domi. Ik parvus porcus abuit carnes bovinas assas. Ik parvus porcus non abuit. Ik parvus porcus exclamavit. Oui. Bom, acho que a onomatopeia aqui seria ui, ou algo assim. Pode dixerunt, né? Oink, oink. Ok. Vamos traduzir essa primeira parte antes de tudo. Então, este, parvus, né? Chegamos a ver na unidade seguinte, é o pequeno, né? Porcus, bom, não é difícil, é o porco, bem parecido. Venit, veio, né? Foi, também vimos na aula passada. In forum, forum é uma palavra nova, né? Mercado ou fórum, né? Normalmente se refere ao mercado, tá? Então, este foi para o mercado, né? Ik parvus porcus remansit domi. Domi, né? Em casa. Tá? Isso daqui é uma forma do verbo do substantivo, uma declinação do substantivo domus. Né? Existem no latim, além do nominativo acusativo, outras desinências, outros casos, a gente vai dar uma olhada depois. Mas, por enquanto, domi, em casa, já sabemos. Remansit, né? Ficou, permaneceu. Então, este pequeno porco permaneceu em casa, né? Ik parvus porcus abuit carnes bovinas assas. Este pequeno porco, abuit, vimos na aula passada que era teve, né? Carnes bovinas assas. Aqui a gente tem uma tradução, né? Carnes bovinas assas, carne assada. Esse pequeno porco teve carne assada. Bom, comeu bem. Ik parvus porcus non abuit. Este pequeno porco não teve. Né? Então, aquele teve, esse não. Né? Ik parvus porcus exclamavit. Este pequeno porco exclamou, né? Gritou. E aí? Bom,
fala francês, né? Oui, oui, oui. Pode ti dixerunt. Aqui começa o tema novo, né? Pode ti dixerunt. Pode ti, diferente de porcus, né? Nominativo masculino no singular, né? Porcus com um S, que a gente viu, que é o comum, terminar o masculino com um S, embora nem todos necessariamente terminam. O plural, aqui no nominativo, é feito com I, né? Porcus, porti. Né? Perceba a pronúncia do C também, antes do I, né? Ti, com um TCH, né? Mais ou menos um TCH, mais ou menos assim, né? Ti, mesma coisa vai acontecer com E, tá? Porti. Se houvesse, por exemplo, a palavra etche, né? No etche homo, quando Nosso Senhor é apresentado a turba que queria matar ele, Pilatos fala etche, com 2 Cs nesse caso, mas, enfim, o princípio é o mesmo. Pode te dixerunt, aqui de novo o X, né? Que a gente viu na aula passada também, esse x, né? Um CS mais ou menos. Pode te dixerunt, oink, oink, ok. Então os porcos disseram oink, oink, já podemos perceber aqui a terminação, né? É isso que a gente vai aprender hoje. Terminação na terceira pessoa do plural. Né? Eles e elas, eles, os porcos, disseram. Né? Parecido em português. Disseram, dixerunt. Né? Bom, resumo do texto seguinte, né? Os romanos não conheciam a verdade acerca da fundação de Roma. Os etruscos fizeram o que Rômulo e Remo não fizeram. Bom, vamos ver o texto. Roma fuit urbs magna, né? De novo esse magna, né? Esse NH aqui, vai ser bem pronunciado, o T também, né? Fuit urbs. Romani amaverunt, né? De novo, Romam. Roma fuit antiqua. Romani dixerunt quod Romulus et Remus fundaverunt Romam, sed non dixerunt veritatem. In anno millesimo M, ante Christum, viri iam fuerunt in terra romana. Etrusci, né? O SC tem esse som de X, mais ou menos. Etrusci. Né? Os etruscos, em português. Fundaverunt Romam. Etrusci amaverunt Romanos. Romani amaverunt terras romanas. Sed non abuerunt urbes magnas. Né? Sempre esse UNT, né? Pode-se perceber em todos os verbos aqui, fuerunt, amaverunt, né? Foram, bem parecido. Bom, vamos traduzir? Roma fuit urbs magna, né? Roma foi uma grande cidade, né? Urbs, cidade, magna, grande, né? No feminino, urbs é a palavra feminina. Romani, né? Plural aqui, Romanus, singular, plural, Romani, né? Nominativo, amaverunt Romam, ó. Veja, essa declinação a gente já aprendeu na aula passada, o AM, né? No feminino indica o acusativo, né? Ou seja, os romanos fazem ação, que ação eles fazem? Amar, no caso, amaram, né? Passado, amaram Roma, né? Que sofre ação, por isso é acusativo. Roma fuit antiqua, né? Roma foi antígua. Bom, ok. Romani, de novo, plural, dixerunt, terminação com UNG, né? Disseram, parecido com português, dixerunt, quod Romulus et Remus fundaverunt Romam. Então, eles disseram que, quod, né? Importante essa palavra, a gente usa bastante. Romulus, vejam, nominativo, né? Masculino. Romulus et Remus, et, né? O E do latim, com T. Fundaverunt, de novo a terminação, fundaverunt, fundaram, né? Romam. Sed, mas, não, dixerunt, disseram, né? De novo, veritatem, sofre ação, terminação em M, acusativo. In anno millesimo, né? No ano milésimo, M, ante Christum, né? Antes de Cristo, então 1000 BC, before Christ. Viri, de novo, né? Aqui, ó, plural nominativo masculino, né? Viri. Vir, o homem, né? Vir é o homem. Aqui, ó, homem, só homem, tá? A gente tem outras palavras para homem, mas o vir se refere ao homem só masculino.
Viri, plural, então, iam fuerunt in terra romana. Né? Homens já estiveram, né? Vimos que o verbo esse pode ser ou estar. Né? Aqui, no caso, fica melhor traduzindo como estar. Né? Ou estiveram, fuerunt. Em terra romana. Né? Na terra romana. Né? Em Roma. Foram. Né? Traduzir aqui o foram, pode ser também. Etrusci, né? Fundaverunt Romam. Os etruscos fundaram Roma. Etrusci amaverunt Romanos. Os etrusci, de novo, né? Sempre esse i aqui. Amaverunt Romanos, né? Amaram os romanos. Olha porque aparece pela primeira vez o acusativo, né, masculino plural. Ou seja, romanos sofrem a ação, né, de serem amados pelos etruscos. Temos a palavra nominativa, né? Temos a palavra, por isso, acusativa, mas masculina, né? Romanos, o romano é masculino. E aqui, né, no acusativo, romanos, né? Terminação os. Romani com i, amaverunt, amaram, né? Terras romanas. Aqui temos o plural, né? Outra coisa importante, terras romanas. Né? O acusativo plural no feminino, vejam. No masculino, os. Né? No feminino, as. Ambos no plural, né? Mais de um. Os etruscos amaram romanos, mais de um. E os romanos amaram as terras romanas, mais de um. Também, todos plural. Ambos no acusativo. Masculino é com o e feminino com a. Sed non aboerum urbes magnas. Mas não tiveram, né, urbes magnas, grandes cidades. Né? Urbs é feminino. Né? Percebam que é diferente, o verbo feminino normalmente é feito com AS, tá vendo? Romanas, terras romanas, perdão. Mas urbes, né, é com E, porque é um caso diferente. O urbs não se encaixa no mesmo grupo de declinações que o teras, por exemplo. Né? Terra. Ok? Bom, vamos dar uma olhada na explicação que o livro traz. Verbos. Na última vez vimos verbos que terminavam em it, né? Eles estavam no singular. Ok, era só uma pessoa, ele ou ela, né? Fez, tinha, né? Deu, e assim vai. Foi, né? Era. Eles estavam no singular. O sujeito desses verbos estava no singular. Porém, quando o sujeito está no plural, os verbos também precisam estar no plural. Bom, em português, né? Eu não falo ele fizeram, né? Nem eles fez, né? Eles fizeram e ele fez, certo? A gente adequa o verbo, né? A gente adapta o verbo à quantidade de pessoas, né? Porém, não nos importamos se o objeto está no plural. Então, né, o homem deu a flor, os homens deram a flor, né? Não importa se o homem deu a flor ou as flores. Deu continua conjugado igual, né? Não muda a conjugação de deu por causa das flores, né? Só muda com o sujeito. Né? O homem deu, os homens deram. Para fazer os verbos no plural, mudamos a desinência, já falamos isso, a terminação, né? It para erunt. Porém, não nos importamos se o objeto está no plural. Né? Então, não importa, se não oferta o verbo. Ok? Resumindo, temos duas desinências verbais até agora. It para o singular, erunt para o plural. Ok. Substantivos. Porém, agora podemos ter 4 desinências diferentes para os substantivos. 4 terminações diferentes para os substantivos. Vamos ver quais são. Podemos ter singular ou plural, ok, para o sujeito, caso nominativo, ou seja, né, aquilo que a gente viu do, né, romanus, certo? Romani, com i, os, i, né? Vir, o homem, ou viri, né, homens, no nominativo, fazendo ação. E podemos ter o singular ou plural para objeto, no caso acusativo, né? Que a gente viu, se eu não me engano, aqui, o romanos, no plural, né? Romanos, romanum seria no
singular, não temos aqui nesse texto específico. A gente vai dar uma olhada aqui. Ok. Então, singular e plural, caso nominativo ou acusativo, ou seja, um ou mais de um, fazendo ação ou sofrendo ação. Hoje não nos importaremos em aprender os padrões do sujeito. Ok. Ele joga o problema sério para depois. Porém, podemos examinar os padrões do objeto. Então, ele quer se focar no acusativo primeiro. Vamos lá. Temos vários tipos diferentes de substantivos. Vejamos um de cada família. Lemos as desinências do caso acusativo no singular e no plural para cada um. Então, aqui a gente tem 3 tipos de substantivo, né? Teram, teras, né? No acusativo, a terra quando sofre ação e as terras quando sofrem ação, né? Eu compro teram e eu compro teras, né? No latim. Ou eu compro porcum, significa comprei um porco, ou eu compro porcos, comprei mais de um porco, Ou, bom, comprar uma cidade é mais difícil, mas enfim, acontecia. Urbem, né, com EM, ou urbes, com ES, né? Veja, desinência não é difícil, né? É M e S, basicamente, né? Singular é M e o plural é o S. E a vogal temática, que a gente chama, né? O A, o U, o E, né? O, na verdade, né? E o E, indicam mais qual o gênero, né? Ou o grupo de declinação que a palavra pertence. Observe que algumas palavras são bem maiores no caso acusativo do que no nominativo. Por exemplo, né? Veritas, a verdade, né? Quando vai para o acusativo, quando sofre ação, por exemplo, veritas es Christus, né? A verdade é Cristo, veritas está no nominativo. Dico veritatem, por exemplo, digo a verdade, dico veritatem, né? Tá, agora a verdade está no acusativo e por isso recebe esse M e fica maior, né? Não só E, mas também um T, né? No lugar do S aqui. O urbs, urben, né? Tem um acréscimo, a palavra fica maior. Palavras como manius e parvus são adjetivos. Bom, creio que expliquei isso. Se não expliquei, estou confundido, tudo bem. Explico agora. No momento, o conceito é apenas saber o significado das palavras, o que é fácil. Bom, um adjetivo é uma característica, uma coisa que, né, dá um específico do substantivo, geralmente. Então, né, o computador rápido, a casa bonita, o homem alto, né, o povo violento, e assim vai. Né? Violento, alto, baixo, forte, bonito, interessante, feio, chato, né? Isso tudo são adjetivos. Quod, né? Quod, palavrinha nova, observe como a palavra quod foi usada. Né? Usamos a palavra somente em combinações como, por exemplo, ele diz que, né? Ou ele pensa que. Chamamos esse uso de quod de padrão dixiquod, né? Se chama, ou de discurso indireto. Né? Então, para falar o que uma pessoa pensa ou acha, né? Exprimir o que um outro tem na cabeça, o discurso indireto, né? Com ele dizemos, sem aspas e de maneira imprecisa, aquilo que alguém fala ou pensa. Ok? Então, disse quod te amabat, por exemplo. Disse que te amava, né? Não estou falando especificamente o que ele falou, né? Não estou citando ele com aspas e falando eu te amo. Ele disse, 2 pontos, entre aspas, eu te amo, mas estou falando no geral. Ó, ele disse que te amava. É isso. Para fixar, bom, vamos ler? Daí a tarefa, obviamente, vai ser traduzir, ok? Eu, depois de ler, vou traduzir também, mas quem quiser fazer o exercício, faça em casa a tradução e verifique depois. Né? Vamos lá. Maria et Marcus viderunt agnum. Agnus fuit in scola. Marcus et Maria dixerunt, quod agnus fuit in scola. Viderunt agnum in scola. Non viderunt Columbum in scola. Non dixerunt, quod Columbus fuit in terra Romana. Sed agnus exclamavit in scola. Agnus dixi, ba, baci. Columbus dixi, quod agnus dixit, ba. Porci non fuerunt in scola. Porci fuerunt in terra Romana. Porci dixerunt oinc. Porci dixerunt... Eu não consigo fazer. Oui, eu vou falar um pouco francês aqui, mais fácil. Porci non fuerunt albi. Porci fuerunt rotundi. Hic
Porcus fuit in urbe. Agnus non dixit oinc. Columbus non dixit quod agnus dixit oinc. Columbus dixit quod agnus dixit ba. Columbus veritatem dixit. Marcus dixit quod agnus dixit oinc. Marcus veritatem non dixit. Columbus non abuit porcus. Agni venerunt in navem. Columbus amavit agnus. Columbus non amavit porcus. Columbus invenit agnus in America. Regina non fuit parva. Regina dedit pecuniam. Marcus amavit puellam. Já começamos aqui, inclusive, com... né? Bom, vamos lá. Vou traduzir. Essa pausa quem quiser. Maria e Marcos viram um cordeiro, né? O cordeiro. O cordeiro esteve na escola, ou foi para a escola, poderia ser também. Marcos e Maria disseram que o cordeiro esteve na escola ou foi para a escola. Viram eles, né? Aqui a gente não tem o pronome pessoal, né? Eles e elas. Não necessita, o latim realmente não usa. Eles viram, viderunt animum na escola. Viram cordeiro na escola. Não viram Columbo, né? Na escola. Não disseram que Columbus esteve em terra romana. Mas o cordeiro exclamou na escola. Berrou na escola, gritou na escola. O cordeiro disse, bah. Columbus disse que o cordeiro disse, bah. Os porcos não estiveram na escola. Os porcos foram ou estiveram na terra romana. Os porcos disseram, oink. Os porcos disseram, ui. Os porcos não eram, né? Não foram brancos. Os porcos foram rotundi, redondos, né? Perceba que o adjetivo também, né? Porci rotundi, né? Porcos redondos. Também faz isso no português, né? Os porcos redondos. A gente fala porcos redondo, nem porcos redondá, né? A gente adequa o adjetivo ao substantivo. E porcus fuit in urbe, né? Esse porco foi para a cidade. O cordeiro não disse oink. Colombo, né? Não disse que o cordeiro disse oink. Colombo disse que o cordeiro disse bah. Columbus, a verdade disse. Aqui, já na estrutura normal do latim. Né? Geralmente, tá? Não é obrigatório, mas o verbo vem na última posição. Tá? Verbo conjugado. Columbus, a verdade disse a verdade. Marcos disse que o cordeiro disse oink. Marcos, a verdade não disse, né? Não disse a verdade. De novo aqui, bem posicionado. Né? Columbus não teve porcos. Os cordeiros vieram no navio, ou ao navio. Colombo amava, né? Cordeiros. Amou cordeiros. Né? O Colombo, aqui seria mais amou, mas enfim, é esquisito um pouco no português. Então, às vezes traduz um pouco mais adequado ao português. O Colombo não amou porcos. Colombo descobriu cordeiros na América. A rainha não foi pequena. A rainha deu dinheiro. Marcos amou a menina. Ok? Então, para resumir, vamos fazer o resumo do capítulo, né? O resumo, pelo menos, que ele quer que a gente faça. Vimos que são adjetivos, né? Adjetivos, deixa eu ver aqui. Adjetivos são basicamente características. Eita, tá feio. Características e recebem. Opa. Vou apagar aqui. Recebem basicamente a desinência do verbo, né? A desinência do substantivo, a declinação do
substantivo. Vimos os casos no acusativo, né, singular e plural, ok? Acusativo no singular e no plural. Como que a gente faz? Tá passando o carro do picolé, então decidi dar uma pausa para ele passar. O acusativo singular e plural. Brasil. As declinações, né? Então, no singular é terminado com M, né? Em, e no plural com S, né? Podendo ser o as, os ou es, por enquanto, tá? E vimos que o verbo, né, conjugado para eles e elas, tem a terminação erunt, né? Erunt, como a gente viu aqui nesses termos aqui, erunt, amaverunt, ixerunt, fundaverunt, né? Aboerunt, né? Bom, o aprendizado do vocabulário fica, como sempre, às vossas mercês. E aula que vem, Lexio Tertia, né? Vamos começar a ver o ablativo, de ablativo singulare de prepositionibus, que é normalmente a parte que mais é difícil numa língua. Uma das partes mais difíceis, pelo menos. São as preposições e como elas funcionam. Cada língua é diferente. Então não é fácil, ok? Muito bom. Então, nos vemos no próximo vídeo.